A paz do Senhor, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês, tá bom? É o desejo do meu coração. E hoje nós estamos concluindo parte dessa série de estudos sobre os dons do Espírito Santo e os dons de Cristo. Hoje nós vamos concluir a parte que diz respeito aos dons do Espírito Santo. Hoje nós vamos falar sobre o dom de discernimento de espírito, o dom de línguas e a interpretação dos dons de línguas e do espírito, como nós já falamos. Tá bom? Eu queria fazer uma pequena oração com os queridos. E se você puder, onde você estiver, feche seus olhos e ore comigo, se puder. Maravilhoso Deus, eterno Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por esta vitória, por esta alegria que o Senhor nos concede. Hoje estamos concluindo parte desta série de estudos que é sobre os dons do teu Espírito e os dons de Cristo. Meu Senhor, eu te rogo e te peço que tu venha dar graça, sabedoria, entendimento e discernimento aos teus servos e que eles cresçam, Senhor amado, sejam prósperos na sua vida espiritual, na sua carreira, no seu ministério. Ó Deus, que o que nós estamos abordando aqui venha acrescentar algo ou renovar o entendimento dos teus servos. Abençoa e dá graça, vitória a cada um, Senhor amado. E que ao final de tudo, Senhor, a tua igreja seja edificada, mas principalmente o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, teu filho amado, eu te agradeço. Amém. Queridos irmãos, antes da gente dar o seguimento a essa parte final que nós vamos falar sobre discernimento de espíritos, o dom de línguas e a interpretação delas, eu quero só fazer um parênteses, concluindo com o assunto que nós tratamos no último vídeo, que foi sobre os dons de profecia. Foram muita coisa abordada, nós comentamos bastante coisas, mas me escapou um texto muito importante e eu não poderia deixar passar batido, que é o texto de Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 1 até o 68. É praticamente o capítulo inteiro. Nessa passagem, os irmãos vão perceber que se encaixa e fecha exatamente o que nós abordamos nos dois vídeos anteriores que nós falamos sobre profecia. E eu não poderia, como disse, deixar passar batido sem comentar e passar para os queridos essa parte. Então, se os irmãos forem olhar dentro dessa passagem do capítulo 28 de Deuteronômio, do versículo 1 até o versículo 14, para ser mais exato, nós vamos ver Moisés passando aquilo que Deus deu por orientação. Do versículo 1 até o 14, Deus está dizendo, olha, se vocês procederem comigo em obediência, em retidão, guardando a minha palavra, obedecendo os meus mandamentos, vocês serão abençoados nisso. E tudo que vocês fizerem irá acontecer isso. Vocês serão benditos na terra, no campo, na chuva, no verão, na primavera e assim por diante. Encerrando essa parte do versículo 1 ao 14, que é só falando de bênçãos, mas tudo debaixo da obediência e do cumprimento de guardar a palavra do Senhor, a partir do versículo 15 em diante, também Deus descreve as consequências da desobediência.
da não observância dos seus mandamentos, da falta de prática da palavra dele. Então, é para sacramentar de vez, né, todo e qualquer pensamento de que esse negócio, palavra de maldição eu não aceito, não. Palavra de repreensão, porque Deus é amor, porque Deus é não sei o quê. Então, irmãos, para encerrar com essa conversa mole de que palavra de maldição a gente não deve receber. A gente não deve receber quando vem alguém rebelde, de alguém que é fora da fé, de alguém que vem proveniente do nosso adversário, o mandado do nosso adversário para jogar praga sobre nós. E ainda, para encerrar esse assunto, a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ponto final. Amém? Se você está em Cristo, você está em obediência, nenhuma condenação há. Você pode receber tudo com ter palavra de maldição, pode fazer tudo com ter obra de magia negra, de feitiçaria, colocar seu nome na boca do sapo, o que quiserem. O que quiserem. Mas se você está em Cristo, nenhuma condenação há. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Onipotente descansará. Se você está debaixo da sombra do Deus Onipotente, meu querido, descanse, fique tranquilo, porque o Senhor é contigo. Mas se você não tiver, ou se você é negligente no cuidado e na observância da palavra, você vai ficar preocupado com certeza. Você vai chorar, você não vai dormir, você não vai comer, você não vai sair de casa apavorado. Tudo bem? Então, só para sacramentar e fechar de vez o assunto sobre profecia, pelo menos no dom, tá bom? Nós vamos tratar sobre questão de profecia no dom, no ministério do profeta, mas a gente vai tratar isso um pouco mais adiante, tudo bem? Então, fechado, mencionado essa questão da passagem de Deuteronômio 28, que é muito importante, nós vamos falar agora sobre o dom de discernimento de espírito, tudo bem? Eu quero, antes de fazer qualquer comentário, deixar para os irmãos alguns versículos para a leitura dos irmãos posteriormente, aí, tudo bem? São eles: Marcos capítulo 16, versículo 17, Hebreus 5, 14, Filipenses 2, 12, Efésios 4, 15, 2 Pedro, ou segunda epístola de Pedro, ou segunda carta de Pedro, né? Tem alguns que gostam de falar um pouco diferente, então já dei as 3 versões aí. Capítulo 3, versículo 18, 1 Coríntios 14, 20 e Atos 16, 18. Tudo bem? Marcos 16, 17, Hebreus 5, 14, Filipenses 2, 12, Efésios 4, 15, 2 Pedro 3, 18, 1 Coríntios 14, 20 e Atos 16, 18. Dom de discernimento de espírito. Irmãos, há muitos anos atrás, eu não vou saber com precisão o tempo exato, eu vi uma pregação eu vou citar o nome do pregador, do pastor, é conhecido da obra Brasil para Cristo, é referência para nós no campo pastoral, pastor Luiz Fernandes Bergamin. Há alguns anos atrás eu o vi pregando na rádio, era uma programação da Igreja Brasil para Cristo, ministério da qual nós estamos ligados, e ele falou uma coisa muito importante, dentre tantas coisas que ele estava falando na mensagem à época, que eram muito pertinentes, mas algo fixou no meu coração e eu carrego comigo até hoje.
como eu disse nos vídeos anteriores, os irmãos que estão me acompanhando nesses vídeos já sabem, mas eu quero reforçar aqui. Eu não potencializo dom nenhum, irmãos. Nenhum dom é mais importante que o outro. Cada um deles tem um objetivo próprio, tem um propósito próprio, tem um objetivo, uma finalidade específica em cada um deles, ok? Eu gosto de frisar isso para que fique bem claro, bem entendido, para que ninguém me interprete mal dizendo que eu disse que esse dom é mais importante, que esse dom é mais poderoso, que esse dom é esse que não. Tudo bem? Só para deixar claro. Então, irmãos, o que o pastor Luiz Bergamin disse na época, naquele programa de rádio que guardei no meu coração, dentre tantas coisas, como eu já disse, é que nunca, irmãos, nunca houve tanta necessidade de se ter o dom de discernimento como nos dias de hoje. Quando ele falou isso, eu senti um impacto muito grande no meu coração, e eu carrego isso hoje, eu friso isso vez por outra com os irmãos da nossa igreja de Jardim Beatriz. Até disse algumas vezes com os queridos da nossa igreja de Parada 15 de novembro. Por que o dom de discernimento de espíritos nunca foi tão necessário como nos dias de hoje? Simples. Isso está aos olhos de todo mundo, já de algumas décadas para cá, e eu até posso especificar de maneira mais clara, algo em torno de uns 20 ou 30 anos para cá, de que aquilo que a Bíblia diz que chegaria o tempo que o amor muito se esfriaria, esse tempo nós já estamos vivendo e vendo com os nossos próprios olhos, que o amor de muitos se esfriou de fato e a apostasia dentro das igrejas, ela está de tal maneira, tão grande, que os desavisados estão assustados. Mas para quem é frequentador assíduo da escola bíblica e dos cultos de doutrina ou cultos de ensinamento, não está se assustando, não. Muito pelo contrário. Está encarando as coisas com muita naturalidade. E quando eu falo com muita naturalidade, não estou dizendo que a pessoa não está dando importância nem relevância para as coisas que estão acontecendo nos dias de hoje. Mas está levando na naturalidade, no sentido de que nada para ela é novidade, porque ela já foi orientada dentro da palavra do que estaria por acontecer nos anos vindouros, dos quais nós já estamos vivendo. Nós estamos presenciando um tempo, irmãos, que os pregadores mais fervorosos dos anos 80, eu vou falar dos anos 80, que é a época que eu estava ali entre 5 e 14 anos, eu sou de 75, então eu vou me lembrar com muito mais clareza dos anos 80. Os irmãos que são mais velhos vão pegar aí dos anos 70, 80, 70, 60 para trás. E tem gente por aí dessa época, viu? Mas pensando que vocês vão achar que eu sou velho, mas tem mais gente mais velha que eu aí na seara do Senhor ainda trabalhando. E pode dizer com muito mais propriedade do que eu em muita coisa. Então, olhando para essas coisas, nós estamos vendo que quanta diferença é da igreja do Senhor dos atuais dias que nós estamos vivendo de épocas passadas. A diferença, ela é palpável, ela é nítida,
Quem viveu a igreja dos anos 80, dos anos 90 e olha para hoje, você olha para começar na qualidade do louvor. Segundo, na assiduidade do estudo da palavra. Na assiduidade e na frequência da prática da oração. Nós vamos ver a frequência dos cultos de vigília, de jejum, de consagração, de todos. Do ministério até o irmãozinho do banco lá. Então, queridos, o dom de discernimento, ele nunca se fez tão necessário como nos dias de hoje. Quando o pastor Luiz Bergamin disse isso à época, ele disse não só por experiência pastoral, que ele tinha na época e tem até hoje, ele disse por propriedade e por revelação e unção do Espírito Santo. Porque hoje, irmão, muitos estão abrindo igrejas de tudo quanto é jeito, com tudo quanto é nome, estão colocando placa com nomes diversos, ministérios de tudo quanto é jeito. Nós não sabemos, muitas das vezes, qual é a procedência desses ministérios. Nós não sabemos se esse ministério começou debaixo de bênção ou debaixo de litígio e confusão com o ministério anterior. A gente não sabe se aquele ministro, aquele dirigente, aquele obreiro que está dentro daquela igreja, dentro daquele ministério, se ele foi ungido de fato ou de direito conforme a palavra manda. Se preenche os requisitos dentro da palavra. Se ele foi ordenado depois de ser provado. Não é verdade? Há igrejas por aí, eu não vou citar nome por respeito, por ética, não vou citar nomes de obreiro A, pastores A, B ou C. Eu considero isso uma falta de cuidado, falta de ética e até de respeito. Ainda que essas pessoas e essas igrejas estejam no erro, ok? Eu não estou aqui para apontar erros de igreja e ministério e de obreiros A, B ou C. Não é esse o nosso intuito aqui. Nosso intuito é orientar os queridos pautados pela palavra. Então, irmãos, mais do que o dom de palavra, da ciência e da sabedoria, mais do que o dom da profecia, mais do que qualquer outra coisa, o dom de discernimento ele se faz necessário e muito dos nossos dias atuais. E vai se tornar ainda muito mais importante daqui por diante. Vai se tornar. Nós estamos no ano de 2021, eu estou citando o ano aqui, para os irmãos terem como parâmetro, daqui a algum tempo, os irmãos vão poder rever esse vídeo e fazer um comparativo, analisando aquilo que eu estou dizendo aqui agora, no ano de 2021, com o que aconteceu anos anterior a 2021 e posterior a ele. Os irmãos vão poder ver e analisar com seus próprios olhos e comprovar que aquilo que eu estou dizendo não é da minha cabeça, não é achismo, é fato. A palavra nos orientando e nós vendo, né, olhando dia após dia o cumprimento da palavra. Porque hoje, irmãos, se nós não tivermos o dom de discernir aquilo que nós estamos vendo e ouvindo, nós seremos enganados, irmãos. Porque a palavra diz que Satanás, ele pode, em qualquer tempo, se transformar num anjo de luz. Todos nós, a maioria de nós, conviveu com pai e mãe. Ou só com pai, ou só com mãe. Ou por outra pessoa que tenha criado em algum momento a nossa vida. Seja ter sido criado por tio, por tia, não importa. Aquele que te educou, aquele que te criou,
e te educou e te conduziu até uma certa fase da vida, aonde essa pessoa estiver, na distância que tiver, se você ouvir a voz dela, você vai discernir quem é essa pessoa. Não é verdade? A voz dessa pessoa que te gerou ou que te criou, mesmo não tenha sido por pai ou por mãe legítimos, você vai ouvir a voz dessa pessoa onde for. Você vai até por devido a um certo tempo você deixar de ouvir a voz dessa pessoa, você vai ter um pouquinho de dificuldade mas você vai saber. Eu falei, essa voz eu conheço, essa voz eu já ouvi em algum lugar. Mesmo que você fique anos sem ouvir a voz dessa pessoa, quando você ouvir, você vai saber quem é essa pessoa. Essa voz é do meu pai, essa voz é da minha mãe, essa voz é do meu tio, da minha tia, essa voz é da minha avó, do meu avô, essa voz é da minha madrasta, do meu padrasto, seja lá quem for, porque que você tenha sido criado, você vai discernir de quem é a voz. Se alguém tentar se passar pelo seu pai, pela sua mãe, você vai desconfiar, ainda que a voz seja parecida, você vai saber pelo timbre da voz. Quer ver um exemplo clássico? Todo mundo conhece a voz do Roberto Carlos, o cantor. Todo mundo já ouviu falar. Mesmo que não tenha sido fã dele, mas todo mundo já ouviu o timbre da voz do Roberto Carlos. Todo mundo conhece a voz do Roberto Carlos. Agora, tem um cantor evangélico, todo mundo conhece, chamado J Neto. O timbre da voz dele é igualzinho ao do Roberto Carlos. Então, qualquer um que ouvir um ou outro, se pegar uma mesma música e colocar os dois para cantar, muita gente vai se enganar. Com certeza. Mas aquele que convive com os dois todo dia, quando ouvir a voz de um, dizendo para ele, olha, essa voz é do Roberto Carlos. Se você disser isso para alguém que convive todo dia com o J Neto, vai saber que não é. Porque ele convive diariamente com o J Neto. Se você fizer o contrário, pegar a voz do J Neto e fazer ele cantar uma música do Roberto Carlos e apresentar para alguém que é fã e convive com o Roberto Carlos todo dia, ele vai falar, não, peraí. A voz é parecida, mas tem algo aí que me faz desconfiar que não é Roberto Carlos. É outro, a voz é igual, o timbre é parecido, mas tem alguma coisa dizendo que não é. Isso é discernimento. Se alguém consegue discernir algo que é material, por convívio diário com aquela pessoa, no caso, nós estamos aí mencionando aí, me perdoe se de repente esse vídeo chegar ao conhecimento de Roberto Carlos e do J Neto, me perdoem estar citando o nome de vocês, é só um exemplo de entendimento, de discernimento de vozes dentro do nosso estudo aqui, tá bom? Se vocês em algum momento me ouvirem, esse menciono vocês, Deus abençoe vocês, que Deus dê saúde e que vocês tenham cada dia um encontro com Jesus, uma mudança de vida e sejam abençoados, tudo bem? Feito isso, ok. Então, queridos, na vida espiritual ela não é muito diferente. Só que tem um detalhe. Para se discernir algo que é espiritual, nós não podemos discernir da mesma forma que discernimos as coisas materiais. Porque as coisas espirituais não são discernidas do mesmo jeito que as materiais. Ok? Então, é preciso ter esse cuidado. A gente não deve comer qualquer coisa que é colocado na nossa mesa. Mesmo
que venha em nome de Jesus, falando que é de Deus. É muito perigoso, viu, irmãos? Muito perigoso, viu, irmãs? Esse negócio, tá falando de Deus, então tá bom. Não, tá bom coisíssima nenhuma. Sabe por quê? Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 18. Cita um episódio do apóstolo Paulo, que estava numa determinada cidade, agora não me recordo qual era a cidade. E lá nessa cidade, toda vez que o apóstolo Paulo passava, tinha uma mulher lá falando: olha, esse aí é homem de Deus, o homem ungido, bababá, 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 um monte de elogio. Um dia, tudo bem, 2 dias, ok, 3 dias, 4 dias já começou a gerar um certo desconforto. Eu tô exemplificando aqui porque eu não sei quanto tempo foi que Paulo vivenciou essa situação. Mas um dia tudo bem, 2 dias tudo bem, 3 dias, 4 já... caramba, tem coisa aí. 5, aí já começou a perturbar a alma de Paulo. Aí o Espírito Santo deu o discernimento, peraí. Ele discerniu que aquilo ali não era da parte de Deus coisíssima nenhuma. Ele foi lá com a autoridade de Deus, com discernimento, foi lá e repreendeu o espírito de adivinhação que estava na mulher. E isso deu um problema, porque tinha gente ganhando dinheiro às custas dela. Percebe, irmãos? O perigo de ficar recebendo muito gracejo de alguém. Ao longo do tempo, irmãos, aquele que caminha com Cristo, aquele que anda com Jesus, ele vai adquirindo trejeitos, jeitos de falar, posturas a se tomar. A gente acaba absorvendo algumas coisas que é peculiar de Cristo, porque nós nos tornamos discípulos. E por adoção, nos tornamos filhos de Deus. Então, queridos, é isso que eu estou comentando com os irmãos. É muito necessário rogar a Deus em tudo que nós vamos fazer na obra de Deus, ter discernimento. A gente precisa discernir se a tal mensagem de tal pessoa que nós estamos ouvindo, ela vem da parte de Deus ou não. A gente precisa discernir se determinado louvor que nós estamos ouvindo, ele traz edificação e leva-nos a um quebrantamento de coração, a entrega da nossa vida nas mãos de Deus ou não. A gente precisa discernir se determinada oração ela vem da parte de Deus ou não. Aí você pensa, pastor, mas tu tem que discernir? Sim. Tem que haver o discernimento, sim. E da parte de Deus, porque nós somos matéria, nós somos pessoas, nós somos seres humanos. A nossa limitação é muito, muito grande. E se o Senhor não nos revelar, nós estaremos enganados facilmente pelo nosso adversário e pelos seus servos e servas. Nós vamos ficar à mercê deles, nós vamos ser facilmente manipulados. O próprio Jesus disse que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Então por que eu tenho que abraçar tudo que vem rotulado de Deus, de Jesus? De maneira nenhuma. Quer ver uma outra situação importante? Alguns anos atrás, a minha esposa, ela estava no metrô e provavelmente alguém já deve ter presenciado isso. Esse pessoal vendendo CD por aí, no transporte público. Bonitinho, de Jesus, ajuda, não sei o quê, R$1, R$2, 5, 10, não sei o quê. E minha esposa prestando atenção nesses rapazes, um deles falou assim, ela gravou e depois ela comentou comigo. Falei, não, pode vender, que o pessoal, os crentes compram. É só falar de Jesus que eles compram. Percebe? O consumismo barato. Então, se você pegar lá qualquer cantor do mundo, qualquer que seja ele, nacional ou internacional, e começar a cantar um hino,
Tá tudo bem? Não, não tá tudo bem. É um hino? É sim. Quer ver um exemplo? Amazing Grace. Todo mundo já viu cantar. Pastor Carlos já louvou esse hino muitas vezes. E eu não estou desqualificando ninguém não, tá, irmãos? Por favor. Eu preciso que os irmãos tenham discernimento. É uma aula sobre discernimento e eu estou tentando fazer com que os irmãos exercitem esse dom. Esse dom que a gente dá é o Espírito Santo. Mas tem a parte que cabe a você discernir com a sua capacidade física, material. Tudo bem? N cantores cantam esse hino há séculos. Séculos. Mariah Carey já cantou isso aí. Frank Sinatra, Elvis Presley, Whitney Houston, tanta gente do mundo já cantou esse hino. Mas isso não faz deles crentes. N corais, N orquestras sinfônicas do mundo inteiro, americana, escocesa, alemã, inglesa, portuguesa, celta, norueguesa, suíça, o que vocês quiserem. Esse hino já foi cantado por milhares de gente. Mas esse hino não fez nenhum deles crentes. Ok? Discernimento. A música do mundo que diz lá: Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Irmãos, discernir, olhar. Vamos tirar a questão do ritmo. A gente, já vez por outra, já falou isso na igreja, sobre questão de ritmos. O que interessa, muitas das vezes, não é ritmo. Não é o ritmo da música que a gente tem que se preocupar. O ritmo é questão de gosto. Mas o que interessa para o crente, para o cristão, para o servo de Deus e a serva de Deus é a letra. O que é que está dizendo a letra? Qual é o intuito da letra daquele hino? Qual é o intuito das palavras que está se ouvindo numa mensagem? O que é que aquele espírito que está de posse daquela vida está querendo dizer? É preciso discernir e compreender. Isso nós só vamos compreender se o Espírito Santo nos revelar, nos dê o entendimento. Se nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu, então eu preciso saber se essa pessoa que está trazendo um louvor, que está trazendo uma mensagem, o conteúdo disso tudo está querendo levar as pessoas até a cruz, para arrependimento, para o novo nascimento, ou a reconciliação com Cristo. É isso que eu preciso ouvir. A gente não precisa ser bajulado, não, irmãos. Não precisa ficar com tapinha nas costas toda hora, recebendo elogio. Mas, quando receber, tem que entender de quem está partindo esse elogio. É da parte de Deus? Quer ver um exemplo? Jó. Quando Satanás saiu do seu lugar para acusar Jó diante de Deus, Deus falou assim: ó, viste meu servo Jó? Você viu? Ó, crente, fiel, obediente. Quando vem de Deus, é maravilhoso, irmãos. É edificante. Eu tive esse privilégio há muitos anos, quando eu era jovem ainda. Quer dizer, eu não sou tão velho assim, né? Tô até bem. Há muitos anos, eu nunca me esqueço, eu já citei isso na parada 15 de novembro, já comentei com os irmãos Jardim Beatriz, há muitos anos, numa época muito difícil da minha juventude. Muito difícil, muito difícil. Numa manhã de domingo de Santa Ceia. Nunca vou me esquecer. Aquele velhinho baixinho, presbítero José Severino, a quem eu tenho um amor, um carinho muito grande para aquele velhinho. Tenho um respeito muito grande.
é meu bisavô. Eu tenho esse sentimento comigo. E eu queria deixar isso registrado aqui. Ele chegou, passou pelo meio do corredor do meio da igreja. Nós estávamos sentados no banco, eu estava acho que no terceiro ou quarto banco, do lado esquerdo de quem entra na igreja. Estava sentado na ponta, perto da janela. Ele chegou, cumprimentou o ministério, estava no primeiro banco, cumprimentou o segundo, passou o terceiro. Quando ele chegou no banco que eu estava, ele me pulou. Cumprimentou as irmãs que estavam ao meu lado e foi sentar. Daqui a pouquinho, não deu 5 minutos, ele voltou, ele pegou na minha mão e falou assim: irmão Éder, na época eu não era presbítero, não era coisa nenhuma, irmão Éder, o Espírito Santo me falou, vai lá e cumprimenta o meu servo. Ô irmãos, se você soubesse o impacto que isso deu no meu coração, o sentimento que foi ouvido da boca daquele homem, dizendo que o Espírito Santo disse, volta lá e cumprimenta o meu servo. Irmão, esse meu servo foi numa doçura, numa profundidade tão grande, irmãos. Olha, eu acho que em toda a minha vida, em toda a minha carreira de fé, eu nunca ouvi da boca de Deus, do servo dele, com tanta doçura quanto aquele meu servo. Foi um bálsamo no meu coração. Foi uma coisa de doido, irmãos. Me perdoem aqui a expressão doido, é que a gente é filho de mineiro, então algumas coisas acabam escapando. Mas foi uma coisa assim maravilhosa. O culto para mim ele podia acabar ali. E eu estaria satisfeito, curado, sarado, tratado, edificado, fortalecido, reanimado, tudo só por causa da palavra meu servo. Deus deu um discernimento para ele que iria me impactar. Ele sabia que eu era crente, que eu era membro do 15, tudo certo. Mas a identificação, o reconhecimento da parte de Deus para comigo como sendo servo dele, irmão, isso representa muita coisa. Pode não representar para outras pessoas, mas para mim, naquele momento, naquela hora, representou e muito para mim. Então, irmãos, quando o elogio vem da parte de Deus, irmãos, não tem palavras para especificar. Mas quando não vem, como foi o caso de Paulo, isso gera desconfiança, gera inquietação, uma perturbação de alma. Então, quando ele foi lá e repreendeu, ele foi certo do que deveria ser feito. Ok? Quando o profeta, quando um atalaia, ele toca uma trombeta, ele tem que ter tocado certo do que está tocando. Para aquele que for ouvir e entender exatamente o que é, sem dúvida nenhuma. Tudo bem? Então, irmãos, quando alguém estiver envolvido por uma situação espiritual, você, como crente, como servo e serva de Deus, deve estar envolvida pelo Espírito Santo. Porque se o mundo diz que nem tudo que reluz é ouro, então nem todo mundo que diz assim diz o Senhor. Senhor qual? Qual Senhor? Pelo Espírito, pelo discernimento de Espírito, pelo Espírito Santo e revelação da parte de Deus, você vai entender qual é o Senhor que ele está falando. Ele não vai nem precisar dizer, assim diz o Senhor Jeová, assim diz o Senhor Jesus, assim diz o Espírito Santo de Deus. Não. Só pelo discernimento de Espírito você vai saber de que Senhor que ele está falando, ou ela está falando. Não vai precisar ficar aprendendo a credencial, apresentar um ofício mandado do céu, timbrado e assinado, registrado no cartório celestial da 4ª comarca do céu. Não. Se você estiver conectado com o Espírito Santo,
você vai saber do que está se tratando. E você não vai ser enganado. Tudo bem? Seja numa mensagem, seja numa oração, seja o que for. Outra coisa, quando há movimentos que destoam do hábito da igreja local, isso depende de ministério para ministério, de pastor para pastor, isso é uma coisa muito particular de cada um. Quando há esse negócio, algumas coisas estranhas que você não está habituado, você não está acostumado a vivenciar aquilo, prove a Deus. Por que eu estou dizendo prove a Deus, irmãos? Você precisa, antes de julgar, ter entendimento. Quando eu era recém-convertido, houve uma época, um movimento dentro da igreja, no meio dos jovens, e minha irmã começou a rodopiar, rodar para lá e para cá, dar uns balanços, uns trejeitos meio estranhos, que não confere com a fé cristã. E eu, na minha simplicidade, eu falei, Senhor, eu acabei de chegar, Senhor. Eu tô recém-chegado na fé, e Senhor, mas eu, né, tem coisa estranha ali. Então, Senhor, se for de ti, continua. Se não for, Senhor, faz parar. Ninguém ficou sabendo disso. Eu comentei isso com alguns irmãos ao longo de todos esses anos, com poucos irmãos, e eu estou confidenciando aqui para os irmãos nesse vídeo. Irmãos, não deu 2 minutos, aquela irmã parou de rodar e parou de se contorcer de um lado para o outro. Parou. Então, queridos, o dom de discernimento, ele é muito importante. Faz diferença na vida cristã. Muita diferença. Tá bom? Queridos, eu vou encerrar aqui esse vídeo. Eu vou já fazer na sequência para dar seguimento ao assunto que nós estamos falando. E nós vamos encerrar falando do dom de línguas e interpretação de línguas. Tá bom? Nós falamos aqui agora sobre a interpretação de espíritos, discernimento de espíritos, e fechamos lá no início, no comecinho, um tópico que faltou do vídeo anterior sobre profecia, tá bom? Então, guarda mais um pouquinho e já vamos falar sobre o dom de línguas e interpretação, tá bom? Deus abençoe e até daqui a pouco.